Agora eu vou compartilhar com você, finalmente, o que é esse tal condicionamento neural que eu aprendi com os norte-americanos, que eu masterizei na minha vida e que foi responsável por transformar a minha realidade, não só a minha. Foi exatamente o que transformou a vida do Bob Proctor e o tornou multimilionário, do Tony Robbins e o tornou multimilionário, dos maiores treinadores, filósofos, dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Aqueles que conquistaram grandes riquezas, eles aplicaram direta ou indiretamente esses mesmos princípios de mudança de condicionamento neural. Se prepara, certo? Vamos começar então explicando a causa dos seus resultados. Vamos entender como que você é programado, como que essa programação começa. Imagina, isso é um experimento já foi feito várias vezes. Você pega um frasco de vidro e enche ele de pulgas. Pulgas. E as pulgas elas ficam pulando tentando sair do frasco, certo? Se você pegar e tampar esse frasco, colocar uma tampa em cima da boca dele para as pulgas, quando elas tentarem pular, elas baterem na tampa e caírem de volta no para dentro do jarro, e manter essa tampa ali durante alguns dias, elas vão pular, bater a cabeça e cair, pular, bater a cabeça e cair, pular, bater a cabeça e cair. E elas vão fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, até o momento que elas vão simplesmente aceitar que não adianta eu tentar pular mais do que isso. Aqui é o meu limite. Se eu tentar ir além, eu vou bater a cabeça e vou cair. A partir daí, essas pulgas começam o quê? A pular só até o limite da tampa. Aí o cara chega lá e tira a tampa do jarro. E adivinha? Mesmo sem tampa, as pulgas continuam pulando até o limite onde ela existia. As pulgas podem simplesmente colocar um pouco mais de impulso e sair do jarro, não tem mais tampa, mas elas continuam indo somente até aquele limite, porque elas foram condicionadas a pular somente até ali, condicionadas a acreditar que não adianta eu tentar ir além, eu não vou conseguir. É exatamente isso que acontece com a sua vida. Esse é o princípio do condicionamento neural. Você foi condicionado para agir do jeito que você age hoje em dia, para tomar as decisões financeiras que você toma todos os dias, para tomar as atitudes com relação a dinheiro que você toma todos os dias e, consequentemente, ter sempre os mesmos resultados financeiros. Você foi condicionado. E enquanto não mudar essa programação, não existe mudança financeira na sua vida. Outro exemplo, treinamento do elefante. Sabe como é que eles treinam o elefante? Para no circo eles deixarem o elefante amarrado a uma cadeira e o elefante mesmo assim não sair do lugar? Condicionamento neural. Como que eles fazem? Eles pegam o elefante, amarram a perna dele numa corda e amarram em uma árvore. Não dá para ele sair dali, é uma árvore, pô. Ele tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, de novo, de novo, de novo. Repetição. Até o momento em que ele é condicionado a acreditar que não importa a força que eu faça, eu não vou conseguir sair daqui. Então, eu simplesmente aceito. Foi condicionado. E a partir daí eles levam esse elefante pro circo. E lá no circo, adivinha? Eles amarram ele em uma cadeira, na perna de uma cadeira. Ele poderia fazer o mínimo de esforço que ele quisesse e ele ia conseguir sair dali. Mas adivinha? Ele nem tenta, porque ele foi condicionado para não tentar. Esse é o jogo do condicionamento. Isso vale para todas as áreas da sua vida, principalmente financeira. Bob Proctor, durante meus estudos com ele, ao longo desses últimos 10 anos, ele me ensinou algo que talvez foi a informação mais valiosa que eu tive acesso nessa jornada. Ele me ensinou que existem 3 níveis de resultados que todos nós buscamos mudar nas nossas vidas. Ele desenhou um R durante a explicação dele em uma dessas aulas que eu assisti, e ao lado ele colocou felicidade, riqueza e relacionamentos. É tudo que uma pessoa busca mudar. As principais áreas da vida dela. Todo mundo quer ser mais feliz, quer construir mais riqueza e ter relacionamentos melhores. E tudo isso são o quê? Resultados. Resultados que você quer conquistar, que eu quero conquistar, que nós queremos mudar nas nossas vidas. Só que ele me explicou também que todo resultado ele é fruto das nossas decisões e ações diárias. Se eu quero mudar um resultado, seja ele felicidade, saúde, riqueza, principalmente, que é o nosso assunto aqui, relacionamentos, que seja, eu preciso primeiramente mudar aquilo que controla meus resultados. Ações e decisões diárias. Dá só uma olhada nisso aqui. Talvez você acredite que não é capaz de mudar. Ou talvez você já tenha até tentado outras estratégias aí afora e não teve resultado ainda. E aqui está o motivo do porquê que isso aconteceu, que é exatamente o que eu passei. Olha só para essa imagem. Essa imagem representa a sua mente. Essa é a imagem mais valiosa que eu já aprendi na minha vida. Eu poderia te explicar isso aqui
usando princípios da neurociência, que foi algo que eu estudei bastante para entender e dominar esses princípios, poderia. Só que ficaria muito difícil para você entender. Eles têm muitos conceitos técnicos, a explicação é mais densa e difícil. Eu não quero isso. Quanto mais fácil eu conseguir te entregar esse conteúdo, conseguir tornar essa explicação, mais você vai absorver, mais fácil vai ser seu entendimento e mais resultado você vai ter. E é por isso que eu vou usar essa explicação com esse tipo de desenho. Porque vai fazer o mesmo efeito. Certo? Esse é um desenho que foi feito pelo Dr. Thurman Fleet em 1934 em San Antonio, Texas. Onde, naquela época, ninguém tinha um desenho para a mente humana. Se eu virasse para você e te pedisse, pensa agora na geladeira da sua casa. Você consegue pensar, não consegue? Você traz a imagem dela aí, não traz? Pois é. Agora, se eu te pedir para pensar no cérebro, você consegue pensar? Provavelmente sim. Você vai lembrar do cérebro ali, meio rosa, que é o que os desenhos mostram, mas na verdade ele não é rosa, só os desenhos. Mas você pensa no cérebro, né? Você tem uma imagem para o que é o cérebro. Agora, se eu dissesse para você, pensa na sua mente, o que você pensa? Qual a imagem que vem na sua mente agora? Alguns pensariam no cérebro, acreditando que cérebro e mente são a mesma coisa, quando na verdade não são. São coisas totalmente diferentes. Ou se não pensariam em nada, simplesmente porque eles não têm uma imagem do que é a mente humana. Agora eu te pergunto, como que a gente vai mudar algo que a gente não entende o que é? O entendimento é o primeiro pilar para a mudança. E é por isso que o Dr. Truman Fleet, um médico especializado na cura holística, ele decidiu criar esse desenho para exemplificar o que é a mente humana. E não há nada tão poderoso quanto isso. Leve isso para sua vida. Isso que eu vou te explicar agora é literalmente o que vai transformar de uma vez por toda a sua realidade e te permitir construir riqueza, patrimônio, a vida que você deseja, certo? Ele desenhou exatamente isso que você está vendo no slide. Um círculo maior, um círculo inferior menor, conectado por uma linha e uma seta para o lado com a letra R. Isso é você hoje em dia. Quando você olha para essa imagem, agora vamos colocar os detalhes dela. Quando você olha para o círculo superior maior, ele é dividido ao meio. Essa divisão, ela coloca a parte superior uma letra C, que significa consciente, e abaixo as letras SC, que significa subconsciente. Depois existe uma conexão através de uma linha, lá embaixo um círculo inferior menor, dentro dele a letra C, que significa corpo, o seu corpo. E ao lado a letra R, conectado através de seus comportamentos, ações e decisões diárias. É assim que você funciona, é isso que controla a sua vida hoje em dia. Consciente, subconsciente, seu corpo, seus resultados. O que significa? Esse é você hoje como adulto. Esse é você, hoje em dia, programado, condicionado a fazer o que você sempre faz. Mas, quando você era criança, a sua mente era mais ou menos assim. Onde o seu subconsciente ele estava 100% aberto. A parte cognitiva do seu cérebro ainda não havia sido formada. Isso é quando você veio ao mundo. Então, tudo que você via, ouvia e sentia naquela fase dos primeiros anos de vida, principalmente do terceiro trimestre da gravidez da sua mãe até seus aproximadamente 7 anos de idade, tudo que você experienciou entrou diretamente no seu subconsciente. Todas as informações que você recebeu do seu meio através dos seus sentidos foram enviadas diretamente para o seu subconsciente. A sua mente ela é dividida em duas partes, mente consciente e mente subconsciente. Na sua infância é assim. Tudo é enviado lá para o subconsciente e fica ali codificado. Deixa eu te falar melhor. Qual que é a diferença entre consciente e subconsciente? Voltando aqui. A parte consciente é a parte pensante da sua mente. É a parte da razão. É a parte que raciocina. É a parte que gera pensamentos. Se hoje você consegue pensar nas coisas, se hoje você consegue julgar as coisas, se você é por causa da mente consciente. É ela que determina se você aceita ou rejeita algo. É graças a ela. Ela é a sua parte racional. Agora, o subconsciente é totalmente diferente. O subconsciente é a sua mente emocional. O subconsciente, ele não pode rejeitar informações, ele apenas aceita tudo que é entregue a ele. Por isso que tudo que você recebeu quando criança foi enviado diretamente para ali e foi absorvido como extrema verdade. Porque o subconsciente ele não rejeita nada, ele apenas aceita. O subconsciente é a parte da sua mente que controla as suas ações, decisões e comportamentos diários.
É essa parte da sua mente. Tanto é que nessa imagem você vê que o subconsciente é justamente o que está conectado com o seu corpo. Porque é ele quem controla os seus comportamentos, ações e decisões diárias e, consequentemente, seus resultados. Se você quer mudar seus resultados, você tem que mudar o quê? Suas ações e decisões diárias. Mas, para mudar isso, você tem que mudar o que controla essas ações e decisões diárias, que é justamente o que está codificado no seu subconsciente. Então esse é você, tudo que você viu, ouviu e sentiu entrou diretamente no subconsciente e formou o que eu chamo de condicionamento neural. Esse é o condicionamento neural que eu aprendi através daqueles 2 livros que eu tive acesso e depois eu me aprofundei com os norte-americanos para dominar. Esse é você quando na infância, até mais ou menos seus 7 anos, o que a psicologia chama de primeiro centênio. Mas, depois dessa fase, o seu consciente ele é formado, a sua parte cognitiva é formada. E aí, o consciente ele aparece por cima do subconsciente, bloqueando o acesso a ele. E a partir dali você começa a pensar, a tomar conclusões, a aceitar, a rejeitar coisas. Seu cognitivo foi formado. E agora, existe um condicionamento neural programado ali no seu subconsciente que vai ficar rodando, operando e controlando a sua vida em até 95% every day, todos os dias. O que é o condicionamento neural? Ele é um conjunto de convicções programadas no seu subconsciente que controla até 95% dos nossos padrões diários habituais. Que padrões são esses? Padrões mentais, emocionais e comportamentais. Esse é o jogo. O condicionamento neural é um conjunto de convicções codificadas na sua mente subconsciente que controlam até 95% dos seus padrões diários habituais. E deixa eu te falar, quase todos os nossos padrões diários são habituais. Quando você acorda de manhã, qual o primeiro pé você coloca no chão? O direito ou o esquerdo? Se você vê, todos os dias você coloca o mesmo pé no chão, de forma automática. Quando você vai vestir uma calça, qual perna você coloca primeiro? Direita ou esquerda? Se você vê, todos os dias você repete a mesma perna de novo e de novo. Quando você toma banho, você começa ensaboando qual parte do corpo? Se você for ver, você repete, sempre começa pela mesma parte, todos os dias de novo e de novo. Quando você escova os dentes, se você analisar, você escova do mesmo jeito todos os dias. Se você for contar o número de vezes que você passa a escova na boca, você vai ver que diariamente você repete praticamente o mesmo número de repetições. Isso é absurdo, é impressionante? É, mas é assim que seu cérebro funciona. Seu cérebro é uma máquina de automatizar processos, de formar hábitos. 95% do nosso comportamento diário é habitual. Ou seja, 95% do que nós fazemos todos os dias são controlados pelo nosso subconsciente, pelo nosso condicionamento neural. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar o seu condicionamento.